Hoje vamos estudar então a busca em profundidade. Na aula anterior nós vimos um algoritmo inicial de busca que era uma busca em profundidade simplificada. E agora nós vamos ver com mais detalhe como fazer a busca em profundidade. Então, nesse primeiro slide, nós temos a inicialização das variáveis do algoritmo de busca em profundidade. Nós vamos ter um relógio ou tempo global, que começa com 0, que vai marcar o tempo em que cada vértice entra e sai da busca. A gente vai agora ver o conceito de entrada e saída na busca. E para todo vértice do grafo, nós vamos ter o valor PE de V, PS de V e π de V. PE de V significa profundidade de entrada do vértice V. Na verdade, isso vai marcar o tempo em que o vértice V foi alcançado pela primeira vez na busca. Já PS de V, ou profundidade de saída de V, vai marcar o tempo em que V terminou o seu processamento e já não faz mais parte da busca. E π de V vai ser aquele vértice a partir do qual V foi atingido pela primeira vez na busca. Então a gente pode implementar PE, PS e π como 3 vetores, tá? E cada vértice, então, vai corresponder a um índice desse vetor, e eles são todos inicializados com 0, no caso de P e PS, tá? Todas as entradas do vetor são inicializadas com 0, e o π de cada vértice, por enquanto, é nulo, porque a gente ainda não sabe qual é o vértice a partir do qual a gente vai atingir V na busca. Isso será mais explicado com detalhe à medida que nós executarmos o algoritmo. No fundo, o PE de V está fazendo o papel da nossa marcação. Quando um vértice V é atingido pela primeira vez, a gente marca a sua profundidade de entrada com esse relógio de tempo. Só que além de marcar o tempo da entrada, a gente vai marcar o tempo do vértice, o tempo de saída do vértice, que vai ser PS. Ok? A chamada externa é escolher um vértice qualquer do grafo. Esse vértice, então, vai ser a raiz da nossa busca. Ok? É o vértice de onde eu vou iniciar a minha busca, pode ser escolhido aleatoriamente. E vou, então, chamar a função P de profundidade para esse vértice V. E essa função P é recursiva e vai estender a busca aos demais vértices. Aqui, então, a gente vê em detalhe o código desse procedimento de busca, procedimento P de V. O que nós fazemos quando a função P de V, tá, é chamada para o vértice V? Nós somamos 1 no relógio global, que é uma variável global, ok? E marcamos que o V está sendo alcançado pela primeira vez nesse tempo t. Tá? Então, atualizamos o relógio e marcamos o tempo de entrada de V na busca. Esse comando para agora vai percorrer os vizinhos de V. N de V, como vocês lembram, a vizinhança de V ou o conjunto de vizinhos de V. Então, para todo vértice nessa vizinhança, vamos ter 2 casos. Se o vértice W, que é vizinho de V, ainda não foi alcançado pela busca, portanto, a profundidade de entrada dele ainda é 0, tá? Nós vamos fazer uma coisa. Caso contrário, se ele já foi alcançado na busca, vamos fazer outra coisa. Vamos analisar o primeiro caso. O que acontece se W ainda não foi alcançado? Então, eu visito a aresta de V para W, lembrando que eu estou no vértice V e estou visitando o meu vizinho W. Essa aresta eu vou chamar de aresta azul,
uma visita por uma aresta azul, que vai construir uma árvore de profundidade que será explicada na sequência. E eu vou marcar também que o pai de W é V. Por quê? Porque W foi alcançado a partir de V na busca. Tá? W foi alcançado pela primeira vez na busca a partir do vértice V, porque é V que está visitando W. Então, o pai de W vai ser V, e isso vai me determinar com precisão as relações nessa árvore de profundidade, quem é pai de quem nessa árvore. E aí eu chamo a recursão, tá? P de W, que é continuar a exploração, a busca a partir do vértice W. É uma chamada recursiva. Ok? E o que acontece se o vértice W já está marcado? Então a gente vai cair nesse senão, porque a profundidade de entrada de W vai ser diferente de zero. Ele já foi alcançado na busca. Então aqui eu vou fazer mais uma perguntinha adicional para ver se a visita de V para W, que já foi alcançado na busca, é uma visita de retorno. Tá? Então, como funciona isso? Se o W, que é o vértice que V está visitando, ainda não saiu da busca, ou seja, se a profundidade de saída de W é zero, W ainda não saiu da busca. Ele está empilhado na pilha de recursão abaixo de V. Ou já saiu da busca. Tá? Então, se o vértice W ainda... não, desculpem. Minto, não é isso que é isso que eu queria falar. Se PS de W é igual a zero, então isso significa que W ainda está na busca. Ele ainda pertence ao conjunto de vértices que estão sendo processados. Quando o W terminar seu processamento, isso aqui vai ficar diferente de zero. Então, eu verifico isso primeiro e depois verifico se o vértice V não é o meu pai na árvore. Então, se W, por assim dizer, ainda está vivo na busca, não terminou seu processamento, e W não é o meu pai, então eu vou visitar essa aresta VW, que é uma aresta de retorno para um vértice que já foi visitado. Tá? A gente vai ver ao longo da execução, da simulação, como é que funcionam essas arestas de retorno. Ok? Quando esse comando para terminar e o V não tiver mais vizinhos para serem processados, eu somo 1 no tempo do relógio global e marco que o V está terminando o seu processamento ou saindo da busca nesse tempo T. Então, eu marco a profundidade de saída de V. Tudo isso vai ficar mais claro agora com uma execução e uma simulação desse algoritmo. Temos aqui, então, um grafo G, onde vamos executar a nossa busca. Aqui estão os dois vetores PE e PS, estão todos zerados no início, de acordo com a inicialização. Tá? E o vetor pi vai ser definido na árvore de profundidade. Então, em vez de escrever aqui o vetor pi, olhando para a árvore de profundidade que vai ser construída aqui no canto direito, vai ficar claro quem é pai de quem. Muito bem. Então, suponha que vamos começar a busca no vértice E. Estou marcando ele aqui em amarelo. É o primeiro vértice de onde eu vou disparar a minha busca. Então, eu chamo a função P de E, para começar a exploração a partir de E. Nesse momento, eu somo 1 no clock global e o E entra no tempo 1. Então, eu marco a profundidade de entrada do vértice E. Depois, eu vou construir a minha árvore de profundidade aqui no canto direito. Coloco o E na árvore de profundidade para dizer que ele é o primeiro vértice que vai ser a raiz da busca. Então, vai ser também a raiz dessa árvore de profundidade. Agora vem o comando para. Eu vou explorar os vizinhos do vértice E. E tem 3 vizinhos, C, D e G.
F, desculpem, e G, 4 vizinhos. Muito bem. Então, o primeiro vizinho a ser explorado é C. Então, aqui eu marquei o C em azul para dizer que ele está sendo explorado. O W, a variável W do comando para, vale C, não é? E então, nesse momento, E está visitando o vértice C por uma aresta azul, porque o C não está marcado. A profundidade de entrada de C é 0. C ainda não entrou na busca nesse momento. E nesse momento eu sei que o pai de C é E. Porque quem alcançou pela primeira vez o vértice C foi o vértice E. Então o pai de C é E e eu marco isso aqui na minha árvore. O pai de E vai continuar nulo, porque E vai ser a raiz dessa árvore. Agora então eu vou continuar a busca chamando a função no vértice C. Isso quer dizer que a função P de E vai para o fundo da pilha e essa função entra por cima dessa na execução. Então, eu vou colocar aqui o vértice C em amarelo para dizer que eu estou chamando a função nesse vértice agora. Então, o vértice C está entrando no tempo 2. Tá? Lembre que ao chamar a função, eu somo 1 no clock global e atualizo a profundidade de entrada do vértice. Então, ela passa a ser 2. Agora, eu vou explorar os vizinhos de C, são A, B, D e E. O primeiro vizinho de C é A, e a gente olha para cá e vê que o A não está marcado. Então, o C está visitando A por uma aresta azul. Lembrando, pessoal, eu esqueci de falar que eu estou percorrendo a lista de vizinhos em ordem alfabética, ok? Então, C está visitando A por uma aresta azul. Então, nesse momento, eu sei que o pai de A é C. Por quê? Porque o vértice A está sendo atingido pela primeira vez a partir do vértice C. Então, agora eu vou continuar a exploração a partir de A. Eu empilho a função P de A sobre a função P de C e essa função fica suspensa na pilha. E agora estou me concentrando no vértice A. Então, agora eu marco o vértice A com amarelo para dizer que eu estou nesse ponto da busca. Nesse momento, o vértice A então entra no tempo 3. Eu atualizo o relógio e o vértice A está entrando no tempo 3. Vou explorar os vizinhos de A. O primeiro vizinho de A é B. E B não está marcado. Então, eu sei que A está visitando B por uma aresta azul. Então, eu sei que o pai de B é A. E eu vou chamar agora a busca para o vértice B e a função P de A fica suspensa na pilha. Marco o vértice B com amarelo para dizer que a busca está aqui. Estou processando aqui. O vértice B vai entrar no tempo 4. E eu vou explorar os vizinhos de B. O primeiro vizinho de B é A. E aqui é a primeira vez em que um vértice está explorando um outro que já está marcado. Então, eu vou perguntar se o A ainda está vivo na busca. PS de A é 0? Sim, PS de A é 0. Isso quer dizer que o A ainda não saiu da busca, ou seja, por assim dizer, ele está vivo. De fato, ele está aqui na pilha. O processamento dele ainda não terminou. Muito bem, então, a primeira parte daquele comando C, do então, dentro do para, foi verdadeiro. O vértice A ainda está em processamento, suspenso, mas ainda está vivo na busca. Agora eu pergunto se A não é o pai de B. Não é verdade. A é o pai de B. Então essa aresta não é de retorno. Por quê? Porque é como se um filho estivesse olhando para o seu pai. Eu acabei de vir por essa aresta e agora eu estou olhando ela em sentido contrário. Estou olhando para o meu pai. Então não há nada a fazer. Essa aresta já foi explorada.
Agora, pessoal, o primeiro caso de aresta de retorno. Então, agora nós vamos visitar o vértice C, no comando para da função P de B. Reparem uma coisa, o vértice B está visitando C, e o C já está marcado. C já saiu da busca? Não, PS de C é 0, ok? C não saiu da busca ainda, ele está vivo. C não é o pai de B? Não é. Se você olhar para a árvore, o pai de B é A. C não é o pai de B. Ok? Então, isso significa que essa aresta é de retorno para um ancestral de B. Eu vou marcar, então, isso com uma aresta vermelha. E esse vértice aqui, eu marquei ele em vermelho, porque a visita de B a C foi feita por uma aresta vermelha. E eu vou esquematicamente representar na árvore essa aresta de retorno de um vértice, aqui no caso, para o seu avô, né? Que é pai do seu pai. Essa aresta vermelha não faz parte da árvore, ok, pessoal? Somente as arestas azuis fazem parte da árvore. E, finalmente, o vértice B vai visitar o vértice D. O vértice D não está marcado, ele é novo, porque a profundidade de entrada de D é 0. Então, nesse momento, B visita D com uma aresta azul. Eu sei que o pai de D é B, porque D foi alcançado na busca pela primeira vez a partir de B. Vou chamar, então, a recursão, chamo a busca no vértice D, marco ele aqui em amarelo para dizer que eu estou nesse ponto da busca. Vamos explorar. Desculpem, esqueci de dizer. D vai entrar aqui no tempo 5. Eu atualizei o relógio e D entrou no tempo 5. E agora eu vou explorar os vizinhos de B. Primeiro vizinho de D é B. Mas aqui não há nada a fazer, pessoal. Embora B esteja vivo na busca, porque o seu PS é 0, B é o pai de D. Então não há nada a fazer. Essa aresta já foi visitada. Agora, D está olhando C. Então, vamos analisar aqui no grafo. O C já está marcado, está vivo na busca, porque ele ainda não saiu, ó, PS de C é 0, e C não é o pai de D. Isso quer dizer que a aresta DC é uma aresta de retorno para um ancestral, representada esquematicamente na árvore dessa forma. Ok? E, finalmente, o D vai visitar o vértice E, é o mesmo caso de C. O vértice E já está marcado, o vértice E não saiu da busca, ele até está aqui na pilha, no fundo da pilha, tá? Então ele está vivo na busca ainda. E o E não é o pai de D, é só olhar aqui na árvore. O pai de D é B. Logo, essa visita de D a E é por uma aresta de retorno, represento esquematicamente assim na árvore, lembrando que essas arestas pontilhadas em vermelho não fazem parte da árvore. A árvore é formada só por essas arestas azuis. E agora, pessoal, pela primeira vez na nossa busca, algum vértice vai sair. Eu acabei o comando para da função P de D, então D não tem mais vizinhos a serem processados. Então, quando termina aquele comando para, se vocês olharem para o código, eu somo 1 no meu clock global, o clock vai para 6, e o D sai da busca no tempo 6. Eu não vou tirar o D da pilha, vou deixar aqui representado para vocês terem claro todas as visitas que foram feitas a todos os vértices, tá? Mas dá para você saber que o D não está mais na pilha por aqui. Ele saiu no tempo 6. Quando o D sai da busca, a recursão vai retornar para quem? Para o pai de D, que é B. A função P de B foi a função que invocou o P de D. Então, a recursão retorna para a função que estava logo abaixo na pilha. Ok? E aí, chegando em P de B, a gente vê que o comando para dos vizinhos de B também já processou todos os vértices, então o B sai no tempo 7, o processamento dele acabou.
E então o B devolve o token, por assim dizer, para o seu pai, que é o A. A função P de B devolve o processamento para a função P de A. E na função P de A, eu vejo que ainda no comando para falta processar o vértice C. O que acontece na visita de A a C? Ora, o A está visitando um vértice já marcado, tá? Que ainda está vivo na busca, porque ele ainda não saiu, ó, PS de C é 0, só que o C é o pai de A. Então não há nada a fazer, isso aqui não é uma aresta de retorno. E assim acabou o comando para da função P de A. Então o A vai sair no tempo 8, ok? O A devolve o token para o C, ou seja, a função P de A saindo da pilha devolve o processamento para a função P de C, e tem muita gente aqui ainda para explorar dos vizinhos de C. O primeiro é o B, mas aqui é um caso diferente agora. O C está visitando o B, só que o B já está marcado, ok? E o B já saiu da busca. Não tem mais o que fazer. Essa aresta de retorno aqui está sendo olhada ao contrário agora. Ou seja, antes o B olhou o C por uma aresta de retorno. Agora o processamento foi voltando para o C e o C está olhando para o B, que é seu descendente, que já saiu da busca. Eu estou olhando a segunda vez por essa mesma aresta. Então aqui não há nada a fazer, pessoal, porque o B já saiu da busca. Agora eu vou visitar o D e é a mesma coisa. C está visitando o D, D está marcado, mas D já saiu da busca, então não há nada a fazer. Eu estou olhando por uma aresta de retorno, né, que já foi definida. E finalmente o C visita E, o E já está marcado e o E é o pai de C. Também não há nada a fazer aqui, embora o E ainda esteja vivo na busca, o E é o pai de C, então essa aresta não é de retorno, ela já foi definida como de pai para filho. Então o comando para da função P de C terminou, o C vai sair no tempo 9 e o token é devolvido para o E. Então agora a única função que eu tenho aqui rodando é P de E. Todas as outras já terminaram. Tenho que explorar mais alguns vértices aqui. Então agora o E está olhando para o D, vou olhar a aresta ED, o vizinho D de E, mas é aquele caso, né, pessoal? O D está marcado, mas ele já saiu da busca. Então não há nada a fazer. O E está olhando para um descendente, por uma aresta de retorno que já foi definida quando D olhou para o seu vizinho E. Agora é o E que está olhando para o seu vizinho D. Nada a fazer. Agora, pessoal, vem o F. E o F é um cara não marcado, é um vértice não marcado. Então, nesse momento, o E visita o F por uma aresta azul. O E é o pai de F, então aqui eu estou inaugurando um ramo novo da árvore, ok? O pai de C é E e o pai de F também é E. E agora eu vou explorar esse novo ramo. Então eu vou chamar a função P de F, marca o F como amarelo, o F vai entrar no tempo 10, atualiza o relógio, ele estava em 9, o relógio foi para 10. Vou olhar os vizinhos de F. O primeiro vizinho de F é o vértice E, mas aí eu estou olhando para o meu pai. Nada a fazer. Depois o F vai olhar para G, e G não está marcado. Então, nesse momento, F visita G por uma aresta azul da árvore. Então, F é o pai de G, ok? Chamo a função P de G para continuar a busca de G, que o grafo poderia continuar para cá. Então, eu vou chamar P de G. G, então, fica amarelo para sinalizar que eu estou nesse ponto da busca. G vai entrar no tempo 11. E eu vou olhar os vizinhos de G. O primeiro vizinho de G é E, a variável W vale E nesse momento. E agora, o que nós temos? O E ainda não saiu da busca,
então ele está vivo na busca. E o E não é o pai de G. Então essa aresta aqui é de retorno para um ancestral. Marco ela aqui em vermelho pontilhado, represento também ela aqui em cima da árvore, é G olhando o seu ancestral E. Agora o G vai olhar para o F, mas o F é o pai de G, então não há nada a fazer. Então acabou o comando para da função P de G, então o G vai sair no tempo 12. Agora o token é devolvido para F, o comando para da função P de F terminou, então o F sai no tempo 13, e finalmente o token volta para o vértice E o vértice E teria mais um vizinho para ser processado, que é o G. Só que essa aresta aqui é uma aresta de ancestral para descendente. O G já saiu da busca nesse momento. O PS dele já está diferente de 0. Então não há nada a fazer. Eu estou olhando para esta aresta de retorno pela segunda vez. Aí finalmente acabou o comando para da função P de E. Então o E sai no tempo 14 e a nossa busca terminou, pessoal. Então, 2 comentários que eu quero frisar. Primeiro, as arestas da árvore de profundidade, que é essa árvore que nós estamos construindo aqui, são as azuis. As arestas de retorno não fazem parte da árvore, ok? E como que eu defino essa árvore, professor? É muito simples, pelos ponteiros pai. O pai de D é B, o pai de B é A, o pai de A é C, o pai de C é E. Por esses valores, tá? Você poderia colocar aqui pai de V e colocar aqui o valor. O pai de A seria o vértice C. Eu poderia ter um vetor aqui com todos os valores. Esse vetor é o que define a árvore. Porque para definir uma árvore, basta saber quem é pai de quem. E vai ter um vértice sem pai, que é o pai nulo, vai ter pai nulo, né, que é a raiz da árvore. Bom, pessoal, então, a dinâmica da busca em profundidade em grafos é essa. A gente viu o código, em pseudocódigo, né? Vimos uma simulação e na próxima aula nós vamos continuar com aplicações dessa busca em profundidade. Então, muito obrigado pela atenção de todos.